Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, o Will é um dos maiores talentos da cena, sendo na minha opinião o artista mais completo de toda a cena. Ele é bom cantando, canetando e produzindo. Não por acaso, mesmo com pouquíssimos trabalhos lançados, ele já se apresenta como um dos maiores nomes do trap nacional. E é sobre esse fenômeno chamado Will que eu falarei na biografia e fatos de hoje, que você vê só aqui no Universo Estranho. Vinícius William, que atualmente tem apenas 19 anos, nasceu e cresceu no bairro Aldeota, em Fortaleza, um bairro considerado de classe média alta. Apesar disso, o Will não era de classe média alta, sua casa era pequena e alugada, e nem sequer se localizava exatamente no centro desse bairro. Ele morava próximo à divisa desse bairro com outros considerados periféricos. E bom, ali em Aldeota, o Will durante toda a sua infância conviveu com crianças que tinham tudo aquilo que ele não poderia ter. E por isso, ele acabou passando boa parte de sua infância dentro de casa. Embora ele tenha sido uma criança introvertida, o Will teve sim uma infância convencional. Às vezes ele saía, jogava bola na rua, brincava, etc e tal. Mas ele passou mesmo a maior parte de sua infância com seu irmão mais velho. Pois seus pais trabalhavam muito, seu pai era enfermeiro em 2 empregos e sua mãe trabalhava com faxinas. Apesar disso, eles não eram tão ausentes assim, e o Will mantinha uma boa relação com eles, tanto que veio de seu pai seu primeiro contato com a música, mais especificamente com a Black Music. Seu pai curtia muito ouvir Chris Brown, Nelly, Akon, dentre outros artistas. E o Will logo se apaixonou pela música. Ele amava tudo aquilo, apesar de às vezes pirraçar seu pai dizendo que odiava tudo aquilo. Seu primeiro contato com o rap veio um pouco depois dessa fase, e aconteceu quando ele ganhou de seus pais um PlayStation 2. E por meio das trilhas sonoras de alguns jogos como GTA, Def Jam e FIFA Street, ele descobriu o que era de certa forma o hip hop. Apesar desses primeiros contatos com o hip hop, ele foi se interessar mesmo pelo rock nacional, muito por influência de seu irmão mais velho, que teve por um certo período uma banda. E foi nessa fase que o Will foi mergulhar de cabeça na música, ainda como ouvinte. Um pouco mais velho, já com seus 12 anos mais ou menos, ele muda drasticamente seu estilo e passa a curtir umas músicas eletrônicas mais puxadas pro dubstep, que o Skrillex fazia. E foi nessa época que ele começou a se interessar não somente por ouvir, mas por entender e também produzir tudo aquilo. E mesmo sem internet em casa, ele se esforçava e ia para casa da sua avó para pegar a internet de uma vizinha para estudar e aprender sobre tudo aquilo. Foi nessa época que ele aprendeu a tocar Launchpad. Sim, aqueles tecladinhos que vários DJs e produtores usam para fazer batidas. Esse aí que está aparecendo aí na tela. Enfim, esse foi o seu primeiro, mas já grande passo para a sua iniciação nas produções. Passa-se mais algum tempo e agora, na escola, ele conhece algo que mudaria sua vida. As batalhas de rima, pois vendo todo aquele movimento de seus amigos, rimando, se xingando, mas principalmente se divertindo, ele se interessou e acaba verdadeiramente se viciando em rimar. Tanto que, segundo palavras dele próprio, ele rimava até mesmo enquanto dormia. E bom, nessa pira de rima, ele conhece os sons do grupo Tribo da Periferia. E logo em seu primeiro contato com eles, ele pirou. Ele ficou muito empolgado com aquele 808, com aquelas letras insanas, mas principalmente com aqueles efeitos que eles usavam na voz. E ele mais uma vez se deslumbra com tudo aquilo e passa a se dedicar para entender o que eram aqueles efeitos, para que ele pudesse também usar aquilo, e assim ele passa algumas semanas indo na casa de sua avó para pegar o Wi-Fi da vizinha para descobrir e aprender sobre tudo aquilo. Foi quando ele descobriu o Autotune e conheceu o FL Studio,
Tudo isso com meros 14 anos. A partir disso, ele passou a pegar com frequência o notebook de seu pai para criar beats, se gravar, se produzir, e foi assim, utilizando apenas um notebook, até mesmo o microfone desse notebook, que ele produziu os seus primeiros sons, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque ele apagou tudo. Mas enfim, nessa época, ele se lança com o nome de Will, o mesmo de agora, mas escrito de uma forma diferente, desse jeito que está aparecendo aí na tela. Esse nome surgiu de seu irmão, Kelvis William, que usava esse nome aí, escrito desse jeito para jogar online. E como uma forma de homenageá-lo, ele adotou esse vulgo, embora anos depois ele o altere para o modelo atual, mais simples e original. Apesar de já nessa época ele ter lançado alguns sons, nada era muito parecido ao que vemos dele atualmente. Essa estética atual veio a surgir nele apenas ali por volta de 2016, quando ele conheceu, através de grupos de trap do Facebook, o Travis Scott. Até esse momento, ele só havia tido contato com a cena nacional, que era divulgada nesses grupos que ele fazia parte. Ele mais uma vez pirou, e esse novo jeito de se fazer trap abriu a mente do Will, que passou a mergulhar de cabeça no trap. Foi quando ele lançou Tropical Mixtape, no qual ele criou os instrumentais, se gravou, mixou, masterizou e ainda editou a capa. Esse trampo deu uma boa repercutida nos grupos de trap da época. Todos rejeitavam olhares bobos, não paradece. A partir disso, ele lançou mais alguns trabalhos. E bom, onde a 30 para 1 entra nisso tudo? Ela entra agora, pois pouco depois de lançar a sua primeira mixtape em meados de 2017, ele teve contato com a faixa Bonzinho do Matuê, que era ainda seu segundo trabalho. E ele curtiu, tanto que decidiu mandar uma mensagem para o perfil oficial da 30 para 1. E ele mandou a seguinte mensagem: "Acho que vocês gostam de trap, talvez vocês gostem disso." E embaixo ele mandou o link de sua mixtape. Por ainda estar surgindo, o Matuê era acessível e ele visualizou a mensagem do Will. Se liguem no que o próprio Matuê disse sobre tudo isso. Dava pra ver que ele, tipo assim, tinha tudo no lugar já. A mix já tava encaixadinha, na direção, a voz bem afinada, tanto pra cantar quanto os desenhos melódicos dele, tudo perfeito, mano. E dá pra ver que era feito com pouco recurso. E eu me identifiquei com aquilo por ser a mesma situação que eu tinha passado. Essa mesma parada que ele falou, também fiz a mesma coisa. Gravava no microfonezinho, buraquinho da webcam, tipo assim, tá ligado? E tirava um som. O bagulho tirava um som, entendeu? Porque a intenção tava lá. A verdadeira intenção ali, tá ligado? E eu consegui sentir naquela mixtape dele, mano, tinha todo um conceito sobre Fortal. Eu fiz a arte. Fez a arte. Sozinho, tudo sozinho. As músicas, mano, toda uma originalidade musical e sua forma de criar e tudo mais, eu achei aquilo muito foda. Ambos serem da mesma cidade facilitou a relação entre eles, e logo o Matuê passou a convidá-lo para seu estúdio, e assim eles foram desenvolvendo uma relação mútua de amizade, e frequentando tanto o estúdio juntos, logo eles passaram a se completar. E assim, o Matuê, percebendo o enorme talento daquele moleque com as produções, somada ao seu conhecimento acerca da indústria da música, ele logo contratou para o selo, vislumbrando um futuro enorme. E desde então, o Will passou a produzir a grande maioria dos instrumentais utilizados pelo Matuê. E assim, o anúncio do Will como novo artista da 30 veio apenas para oficializar essa parceria. Agora, oficialmente no selo, o Will logo lançou o seu primeiro trabalho pela 30. Estou falando da faixa Sucrilhos. Perguntaram como eu cheguei aqui, se eu me sacrifiquei, se eu me arrependi. Pouco depois, ele lança em collab com o Matuê a faixa Mantém. Ambas foram imensamente aceitas pela cena, que fez desses dois sons hits. E bom, tudo parecia que viria a dar certo pro Will. Parecia. Depois desses dois lançamentos, foram 2 anos sem nenhum novo trabalho, e a cena se perguntava:
O que aconteceu com o Will? Bom, rapaziada, eu enxergo o Will como um gênio. E bom, como todo gênio, ele despontou muito cedo. E com todo esse sucesso repentino, o Will se sentiu pressionado. E assim ele não conseguiu por um longo período produzir algo com sua identidade. E em um nível que ele se sentisse bem ao ponto de querer lançar. Tanto que é de conhecimento de muitos que ele até mesmo chegou a finalizar videoclipes durante esse período. Mas nada que ele gostasse ao ponto de querer dropar. O que é compreensível, afinal de contas, estar na 30 para 1 não é para qualquer um. A pressão do público, a exigência é enorme. E para um moleque que tinha apenas 17 anos, isso tudo pode ter sido um pouco difícil de se lidar. Pois de uma hora para outra, ele se tornou um astro. E de fato parece ter dado espaço e cuidado dele para que ele se preparasse para um retorno. E durante todo esse período, ele parece ter se reencontrado. E assim, em 2021, ele retomou sua carreira e com muitos e variados trabalhos. Houveram produções dele, como o instrumental que ele fez para a faixa Aonde Eu Sou Cria, do Borges feat. NGC Daddy, e houveram também 2 lançamentos absurdos dele pela 30. Lágrimas de Crocodilo. Você pode falar o que quiser que eu não tô ligando. Você pode beijar. E Pitbull. O dia é daquele jeitão, alright. Ser igual a nós já é querer demais. Esses trabalhos marcaram seu retorno de vez pra cena. E desde então, ele segue muito ativo nos lançamentos, principalmente por meio de feats e collabs. E muito se espera agora por seu álbum, que quem ouviu disse ser a coisa mais absurda que já ouviram. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo mais nomes que vocês gostariam que eu fizesse uma biografia. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, seguir nossas redes sociais e nossa playlist no Spotify. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.